queiram tomar assento. Senhoras e senhores, dando continuidade a esta cerimônia, faremos a leitura do Decreto Presidencial de Nomeação da Ministra de Estado da Saúde. Decreto de 1º de janeiro de 2023. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 1º e 25º da Constituição, resolve nomear Nízia Verônica Trindade Lima para exercer o cargo de Ministra de Estado da Saúde, ficando exonerada do cargo que atualmente ocupa. Com a permissão da Ministra da Saúde e quebrando o formalismo deste ato, o Conselho Deliberativo da Fiocruz prestará uma homenagem em nome de todos os seus membros. Para isso, convidamos a senhora Marilda Souza Gonçalves. Eu vou ler. Bom dia a todos e todas. Cumprimento Vossa Excelência, a senhora Ministra de Estado da Saúde, doutora Nízia Trindade Lima. Em nome de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes e representantes da Fiocruz, que também aqui estão presentes. É uma honra estar aqui nesta cerimônia, representando os colegas e amigos do Conselho Deliberativo da Fiocruz. Acompanhar de perto a trajetória institucional da doutora Nízia Trindade Lima, a primeira mulher a assumir a presidência da instituição em 120 anos, também nos deixa honrados. Em uma trajetória marcada por vários desafios internos e externos, a doutora Nízia Trindade sempre atuou de forma conciliatória, coerente e firme. Consegue conciliar com excelente desenvoltura posições enérgicas, serenas, profissionais e humanas. Reforçou a equidade de gênero e raça na nossa instituição. Incentivou as mulheres no poder e as meninas na ciência. Esta foi a tônica da gestão de doutora Nízia Trindade Lima na Fiocruz. Em todos os desafios enfrentados, na escassez de recursos financeiros, de pessoal, na pandemia da Covid-19, na urgência para a produção da vacina e de insumos para o diagnóstico do SARS-CoV-2, entre outros. O resultado deste trabalho é uma Fiocruz mais produtiva, mais fortalecida e mais unida em torno da defesa do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E hoje estamos aqui orgulhosos na cerimônia de investidura do cargo de Ministra da Saúde do Estado, da doutora Nízia Lima Trindade.
Trindade Lima, a primeira mulher a assumir o cargo, que chega com essa importante trajetória, marcada pela defesa do SUS, a defesa pelo atendimento digno da saúde da população brasileira. Temos a certeza de que o Ministério da Saúde está recebendo um presente, um tesouro. Cuidem muito bem dele, pois nele está depositada a esperança de tantos brasileiros pelo futuro da saúde no Brasil. E, para finalizar, citamos um trecho que retrata um momento e que colocamos sobre a doutora Anísia. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Cora Coralina. E ousaríamos completar mais coragem, mais determinação e mais firmeza na caminhada. Parabéns, excelentíssima senhora ministra Nízia Trindade Lima. Conte conosco, conte com a Fiocruz sempre. Estamos entregando essa homenagem singela do nosso Conselho Deliberativo com muita saudade. O Conselho Deliberativo da Fiocruz agradece a você, doutora Nízia Trindade Lima, pela liderança cuidadosa, firme, agregadora e sensível na condução da Fiocruz. Foram anos de companheirismo e aprendizado nesse pacto coletivo em defesa do SUS e da vida. Primeira mulher a presidir nossa instituição. Você segue abrindo caminhos e fazendo história, como a primeira ministra da Saúde do Brasil. Conte conosco sempre nessa jornada de construção por avanços sociais e de saúde, de que o nosso país tanto precisa. Muita luz e axé para você. Com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Tem os que passam e tudo se passa com passos já passados. Tem os que partem da pedra ao vidro, deixam tudo partido. E tem, ainda bem, os que deixam a vaga impressão de ter ficado. Alice Ruiz. Parabéns, ministra. Vocês verem que lindo. Foi surpresa total. Obrigada, conselho. Anunciamos a presença da ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves. Senhoras e senhores, com a palavra, a ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade Lima. Mas vai ter que ser. Bom, eu vou começar de pé, mas depois eu vou sentar para poder me organizar melhor. Achei melhor não falar de improviso, mas antes de iniciar minha saudação, eu queria, de fato, agradecer a cada um de vocês
pela presença, aos que não estão nesse auditório Emílio Ribas, nome de grande sanitarista, mas que estão junto conosco aqui nos vários espaços, no YouTube. E, de fato, minha querida colega, amiga, Marilda Gonçalves, da Fiocruz da Bahia, me pegou de surpresa e me deixou muito emocionada. Então, estou aqui respirando um pouco também para seguir o protocolo que preparei de fala mais organizada. Mas eu só faço uma menção, eu sou carioca, mas meu pai, que tem 97 anos, é baiano. Então, a homenagem vir da Fiocruz da Bahia, ele está acompanhando pelo YouTube. Esse evento certamente tem um sentido muito especial para ele. Meu lado Fiocruz, meu lado Rio de Janeiro e meu lado Bahia também. Muito bom, querida. Bom, estou respirando aqui, gente. Bem, O Brasil voltou a respirar. Muito boa menção, ministro Alexandre Padilha. Aproveito para dizer que nós deixamos a máscara como alternativa e recomendação por o espaço ser tão, né, concentrado, mas que temos muita convicção também na proteção das vacinas, e aproveito para lembrar a todas as brasileiras e brasileiros para completarem seu esquema vacinal da vacina Covid. Tá. Ah, É melhor, né? é melhor? Acho que sim. Então, pronto. Ficou melhor, eu acho. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Bem, a posse ontem do presidente Lula renova nossas esperanças nessa construção, nesse respirar. Vitória da democracia. Democracia sempre, como ele ontem proclamou na sua linda cerimônia de posse junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, e que recebeu a faixa de uma representação da população brasileira. E muito me orgulha hoje ter aqui nessa nossa mesa, que depois eu vou mencionar, mesa estendida às nossas autoridades de governadores, ministros, parlamentares, termos a presença do cacique Raoni, a quem eu quero fazer uma saudação especial. Por uma feliz coincidência, inicio a jornada como ministra da Saúde no dia 2 de janeiro, o Dia do Sanitarista, um dia consagrado a todas e todos os trabalhadores que se dedicam à saúde coletiva, com foco na promoção da qualidade de vida, esse bem maior e um direito que temos que assegurar a todas e todos. A saúde, como bem nos falou o grande sanitarista Sérgio Arouca, lembrando o que postula a Organização Mundial de Saúde, não é a ausência de doenças, mas uma condição de bem-estar físico e mental. Sérgio Arouca foi além na 8ª Conferência Nacional de Saúde, afirmando que democracia é saúde. E esse tema tem nos orientado a todos nós que lutamos pela construção do Sistema Único de Saúde desde a sua origem. No dia de hoje, minhas primeiras palavras são de agradecimento. Em primeiro lugar, ao presidente Lula, por sua generosidade em novamente liderar nossa sociedade rumo a um futuro com dignidade, equidade e justiça, e nos recolocar no destino de uma nação que promove o desenvolvimento sustentável e uma cultura de paz entre as demais nações do mundo. Obrigada, presidente Lula, por ter aceitado esse desafio. Agradeço também ao presidente Lula, ao vice-presidente Alckmin, por esse grande desafio e esse convite para que eu dirija a pasta da saúde. Ao me convidar para esta honrosa e desafiadora missão, suas palavras muito me comoveram.
o presidente afirmou desejar que uma mulher assumisse a pasta, mas que queria alguém comprometido com o Sistema Único de Saúde. Essas foram suas palavras. E mais, que queria alguém com sensibilidade para o sofrimento de nosso povo, cuidado com esse povo, como ele vem tanto afirmando, sobretudo a população mais pobre. Podem ter certeza que firmei esse compromisso com muita convicção, a convicção de quem há muito tempo estuda as desigualdades sociais em nosso país e que atua na área de ciência e tecnologia, especialmente a partir da minha história na Fiocruz, já aqui mencionada, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E também com o sentido de urgência que se requer hoje de todos nós que integramos a equipe do presidente Lula e que farei cumprir com todo o empenho no Ministério da Saúde. Essa tarefa não pode ser exercida de forma isolada. A saúde precisa estar em todas as políticas. A minha compreensão sobre a importância dos determinantes sociais e ambientais e o conjunto de políticas sociais e de desenvolvimento sustentável reforçam a necessidade de ações intersetoriais e do trabalho colaborativo com toda a equipe nomeada pelo presidente Lula. Minha gestão se pautará por esse imprescindível trabalho colaborativo. Por isso, saúdo a todos vocês, ministros e ministras, que comigo trilharão esse caminho pela saúde, pela vida, pelo bem-estar da nossa sociedade. A nós caberá a execução do programa Brasil Futuro. Temos as urgências e temos que construir esta visão de futuro, seguindo o que orienta o programa do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, escolhido por nossa população. E como ontem foi colocado na cerimônia de posse, isso será feito com o lema da união e da reconstrução. É nesse caminho que nós estamos. Saúdo aos ex-ministros da Saúde aqui presentes. São 70 anos de criação do Ministério da Saúde, mas apenas com a criação do SUS e com o que se estabeleceu na Constituição de 1988, podemos assegurar a saúde como direito de todos e uma obrigação do Estado brasileiro. Esse ministério, então, a partir de então, teve a capacidade de coordenar as ações do maior sistema universal do mundo, em um país tão desigual, onde o direito à saúde só se efetivou com tantas dificuldades no final do século XX. Um país em que os males do século XIX, como então se dizia, se somam aos problemas do século XX e aos grandes desafios do século XXI. Um país de imensas desigualdades territoriais, onde a geografia não se separa da história. Um país que vive a transição demográfica, com o envelhecimento de uma população, mas que requer uma adequada política de cuidado e promoção da saúde da população idosa. Um país que também não cuida de forma adequada de suas crianças e jovens, especialmente os jovens mais pobres, os jovens pretos, que hoje sofrem com a violência nas periferias e nas favelas do nosso país, vítimas de grandes processos de exclusão. Saúdo aqui os ex-ministros Saraiva Felipe, Alceni Guerra, ex-ministro Agenor, Nelson Taixe, nosso senador, ex-ministro Humberto Costa, nosso ex-ministro, agora ex-ministro da Saúde, agora ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E recebi também o registro de dois ex-ministros que não puderam estar aqui conosco, o ministro José Gomes Temporão e o ministro Arthur Quioro.
Na minha trajetória, sempre valorizei as instituições de ciência e tecnologia, a educação, a cultura, a cooperação interfederativa, a participação e o controle social. Daí minha alegria em ver todas essas áreas aqui representadas. Sou também, com muita honra, professora honorária da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E com essa menção aqui, a universidade representada pelos meus amigos Lígia Bahia, também Paulo Niemeyer aqui conosco, estive agora há pouco com a reitora Denise Pires de Carvalho. Com essa menção, eu quero cumprimentar a todas as universidades, a todas as sociedades científicas. Nossa gestão no Ministério da Saúde será pautada pela ciência, pelo diálogo entre a comunidade científica e a sociedade. Esforço tripartite a unir a União, os estados e os municípios, a parceria e a construção conjunta com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde e com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, aqui representados por seus presidentes, respectivamente, Cipriano Maia e Williams, será algo perseguido. E já começamos a trabalhar, devo dizer, em conjunto. Reforço o meu, desde o fim de semana, desde antes, reforço o meu compromisso com a gestão tripartite e a cooperação interfederativa. O Conselho Nacional de Saúde merecerá, na nossa gestão, toda a valorização que o controle social precisa ter. E estaremos, saúdo o seu presidente, Fernando Pigato. A mesa é porque o espaço é pequeno, gente, então tem que olhar assim, mas estamos juntos todos aqui, viu? Então, eu quero fazer aqui uma referência importante, porque este ano nós estaremos realizando 2 importantes conferências sob a liderança do Conselho Nacional de Saúde, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Já mencionei a questão da ciência, das universidades, mas eu queria fazer uma referência muito importante ao papel da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a nossa SBPC, representada aqui por seu presidente, Renato Janine Ribeiro. Faço essa referência observando que o papel histórico da SBPC na defesa da ciência, da democracia. Vejo que nós temos, Renato, me permito chamá-la assim pela nossa amizade, o papel de reforçar a comunicação pública da ciência e a valorização da ciência como parte da nossa cidadania. É o que procurei realizar ao longo da minha trajetória como socióloga, servidora pública, sanitarista. Minha grande escola, sem dúvida, já foi dito aqui, é a nossa Fiocruz, a instituição de 123 anos completará, que antecede a própria criação do Ministério da Saúde. Saúdo aqui seu presidente, com muito orgulho, Mário Moreira, e também ao ex-presidente responsável pelo meu ingresso naquela casa, Paulo Gadelha. Em nome de Paulo, saúdo a todos os ex-presidentes e quero afirmar a vocês que, a partir da gestão de Sérgio Aroca, alcançamos uma linha de trabalho, de continuidade fundamental para o papel que a nossa instituição
continuará a ser minha instituição, né? É claro que com o devido distanciamento do cargo de ministra da Saúde, mas a Fiocruz é uma instituição de ciência e tecnologia vinculada ao nosso ministério e certamente cumprirá muito bem o seu papel. Nela também eu tive o grande aprendizado como pesquisadora, como gestora em vários cargos, a partir de 2017, como presidente da instituição, tendo que enfrentar dificuldades inúmeras ligadas ao contexto político, especialmente pós-impeachment da presidenta Dilma, e também com os grandes desafios postos pela pandemia da Covid-19, uma emergência sanitária ainda não superada no Brasil e no mundo. Esse aprendizado será uma das bases, certamente, que ampliarei no exercício da função de ministra de Estado. Saúdo também a todos os parlamentares aqui presentes. Com muita satisfação que pude aprender com o diálogo com o Parlamento brasileiro, com as nossas deputadas, deputados, senadores. Eu não vou nomeá-los porque eu não vi todos que chegaram, não quero cometer nenhuma injustiça, mas eu quero dizer, da mesma maneira, né, que o ministro Haddad, que eu fui à posse dele, que nós trabalhamos comprometidos com o programa do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, trabalhamos o tempo todo em diálogo com a base de apoio ao governo do presidente Lula e aos partidos que a constituem, mas estaremos trabalhando de forma republicana, como o presidente Lula fez no curso da aprovação da chamada PEC da transição, que eu chamo de uma PEC da base mínima de recuperação, né, para o nosso país. É assim que trabalharei, em constante diálogo com a Casa e com os aprendizados e a qualidade do Parlamento brasileiro. Saúdo os representantes do setor privado aqui presentes, acentuando a importância do diálogo cooperativo e com o objetivo de garantir acesso de qualidade diante dos grandes desafios postos. O presidente Lula tem reiterado sua grande preocupação com o represamento de exames, cirurgias eletivas e diversos procedimentos. Esta tem que ser uma agenda do Estado, da sociedade, do setor público, do setor privado. Da mesma forma, ao lado dos ministérios da área econômica, estaremos atuando para fortalecer a produção local e o complexo econômico industrial da saúde. A pandemia de Covid-19 pode ser vista como aquela fábula, a roupa nova do rei. Há muito tempo afirmávamos, nós, defensores do SUS, do desenvolvimento sustentável, de uma política industrial para um país autônomo, a necessidade da autonomia na produção de vacinas, fármacos, equipamentos e mesmo bens com tecnologias mais simples. A pandemia de Covid-19 mostrou nossa vulnerabilidade. O rei está nu, precisamos afirmar, sem nenhuma tergiversação, e superar essa condição. Sempre também fui uma pessoa com forte relação com os movimentos sociais, seja como participante de movimentos sociais, seja no diálogo, que meu papel, seja na academia, seja o papel institucional na Fiocruz, me levou a realizar. Quero, portanto, cumprimentar a todos os movimentos sociais que, desde ontem, alegram essa cidade de Brasília. E quero, na pessoa de Eliana Souza, coordenadora da Redes Maré, com quem pude realizar um intenso trabalho e que eu considero um dos exemplos para o país, né, de como as nossas periferias, as nossas favelas, quando unidas e em trabalho articulado com a academia, podem superar obstáculos. A vacinação na Maré foi um sucesso e é um motivo de grande alegria para mim. Durante o governo que ontem se encerrou,
né, e que nos trouxe um período de obscurantismo, de negação da ciência, da cultura, dos valores que não gosto nem de denominar civilizatórios, como muitos denominam, mas, na tradição da pedagogia de Paulo Freire, que gosto de chamar como valores emancipatórios, né? Nesse momento, eu quero chamar a atenção da importância de que nós trabalhemos de uma outra forma as relações entre religião e ciência, religião e a sociedade. Penso que as lideranças religiosas terão um grande papel na transformação da nossa sociedade em uma perspectiva emancipatória e democrática. Muitas dessas lideranças vêm sendo fundamentais na defesa da ciência, da vacinação, do cuidado com a nossa população. Nessa perspectiva, gostaria de saudar algumas lideranças religiosas que tiveram uma maior proximidade comigo e que têm, por diversas razões, me acompanhando desde a posse como presidente da Fiocruz. A rabina Patrícia Tomasquim, o pai Adailton Moreira, Ileu Manjaro, a pastora Luz Marina, e o padre Arnaldo, representando aqui Dom Orani Tempesta, bispo do Rio de Janeiro. Conto com a proteção interreligiosa de todos vocês. Aprendi esse termo com meu filho André Sampaio. Agradeço, por fim, ao meu círculo mais íntimo e, sobretudo, à minha família. Meu pai, que já mencionei aqui, mas que ele, orgulhoso que é e vaidoso, sempre vai gostar de eu falar de novo. Meus irmãos Regina e Carlos Gustavo, meu companheiro Antônio Herculano, minha sobrinha Alice, sua mãe Lia, meus compadres e amigos Gilberto e Simone, e um carinho especial aos meus filhos André e Márcio e a meu neto Bento. Hoje eu fiquei muito feliz, Bento, que pela primeira vez eu vi você cantando o hino nacional. Eu achei tão lindo. Eu canto o hino nacional com muito entusiasmo, porque eu acredito que ele expressa, né, o quanto nós precisamos desse sentimento de pertencimento a uma nação que tem tantas desigualdades, tantos problemas, mas que avançaremos no caminho da democracia e com muita esperança, né, a partir do governo liderado pelo presidente Lula. Na impossibilidade de agradecer a cada um de vocês, registro minha grande alegria pela presença de todos e todas. São muitos laços, não é, que se unem na minha biografia, e eu ousaria dizer na biografia do Brasil, para usar um termo muito feliz do livro de Lilia Schwartzman e Heloísa Starling, né, Brasil, uma biografia. Nós estamos reescrevendo essa biografia, eu acredito nisso, né? E teremos que fazer isso com esse mote da união e da reconstrução. Sou parte de uma geração que viveu desde os primeiros anos da infância a privação dos direitos e da liberdade. Aos 6 anos, assisti perplexa na Rua do Catete, onde morava, no Rio de Janeiro, ao movimento de tanques que, no imaginário de criança, fixei como lembrança do início da ditadura civil-militar em nosso país. Aos 18 anos, comecei a participar do movimento pela redemocratização, no movimento estudantil na época. E, logo a seguir, pude contribuir para a reconstrução do Centro Acadêmico de Ciências Humanas da UERJ. E hoje, Luiz Fernandes, cadê o Luiz? Está aqui. Quando eu encontrei o Luiz Fernandes, que era do diretório da PUC na mesma época, lembrei das reuniões na minha casa, que eram várias, muitas,
Em Vila Isabel, me deu assim aquela emoção de rever um filme, não é? Então esse sentimento de pertencermos à mesma geração, como várias outras aqui, né? Mas temos esse momento aí da nossa história. A formação como cientista social na UERJ, né? Que eu acho muito importante reforçar, e depois no UPERJ, foi sempre orientada pela análise das desigualdades e do papel dos intelectuais na mudança social. Sou uma pessoa de múltiplos interesses e vivências, mas eu creio que, nesse momento, o que, para mim, fala mais forte é essa necessidade de, junto a todas e todos que constroem o Sistema Único de Saúde no Brasil, poder pensar, né, em caminhos que promovam a qualidade de vida a partir das mais diferentes áreas e questões. Reforço aqui também a importância do papel dos laboratórios públicos, né, no nosso país, como é o caso da Fiocruz, do Butantan e de todos os que compõem a UFOP. Conquista democrática que permitiu a efetiva ampliação da cidadania, antes restrita a profissões regulamentadas, o que deixava de fora os trabalhadores rurais e os do setor informal, o SUS nunca alcançou o necessário patamar de financiamento. O gasto per capita da iniciativa privada é 4 vezes superior ao gasto per capita do Sistema Único de Saúde. Precisamos ter consciência que faltam recursos para o SUS cumprir o seu papel. Fortalecer o SUS com os recursos necessários, ações estruturantes, integralidade e cooperação interfederativa com a recuperação do papel do Ministério da Saúde na coordenação do sistema e da política nacional da área será a grande prioridade da nossa gestão no Ministério da Saúde. A curto prazo, foi crucial a aprovação da emenda constitucional, chamada PEC da Transição, que garantirá por um ano os recursos necessários a ações imprescindíveis neste caminho de reconstrução do país, que já fiz referência. Em muitos países, após a grande tragédia da pandemia da Covid-19, discutem-se programas de recuperação e resiliência. Em todos eles, a saúde, a proteção social, a educação, a ciência e tecnologia ocupam um papel central. Com o esforço bem-sucedido junto ao Congresso Nacional, sob a liderança do presidente Lula, garantimos os 22 bilhões indispensáveis às ações no campo da saúde, entre eles a vacinação, a farmácia popular, a redução das filas, o cuidado com a saúde mental tão afetada durante a pandemia, o reforço a todos os níveis de atenção e ciclos de vida e os programas de proteção social, como Bolsa Família. Por isso, eu digo que essa PEC deveria ser a PEC da recuperação e que ela responde a uma necessidade face ao grande desmonte que verificamos. Na área da saúde, para a gestão que se inicia, contamos com um diagnóstico extremamente cuidadoso, do qual participei no GT de Transição e Saúde. Quero agradecer a todos, aos ex-ministros da Saúde que dele participaram, aos parlamentares, ao controle social, enfim, a todos que juntos trabalhamos nesse diagnóstico. Esse diagnóstico de tanta destruição e desmonte, de tanto sofrimento para a nossa população, me fez lembrar algo que pesquisei no início dos meus trabalhos na Fiocruz, a imagem do médico Miguel Pereira, quando o Brasil não tinha nem mesmo um sistema de saúde. O Brasil é um imenso hospital. Essa imagem reaparece com força hoje. A necessidade de encararmos esse diagnóstico de tanta gravidade e trabalharmos para a sua superação. Os últimos anos, desde o impeachment da presidenta Dilma, foram anos de retrocesso, agravado nos últimos 4 anos por ações políticas contrárias à democracia, à ciência, ao ambiente, aos direitos humanos e à saúde.
O enfrentamento da pandemia com a negação da ciência e o necessário esforço e cuidado com a população levou-nos a tristes indicadores. Por trás deles, vidas humanas e muito sofrimento individual e coletivo. Entre esse sofrimento, quero me referir à importância dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, né? O diagnóstico realizado pelo GT Transição é contundente. Em síntese, o enfraquecimento da capacidade de coordenação nacional do Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde e a desarticulação de programas que resultaram em uma resposta débil à pandemia, com tristes indicadores, registrando-se no Brasil 11% dos óbitos no mundo, sendo que nossa população representa 2,7% da população mundial. Isso é inadmissível num país como o Brasil, que tem um Sistema Único de Saúde. Este cenário desolador vai além da pandemia, com a desestruturação de programas bem-sucedidos, a exemplo do Programa Nacional de Imunizações, da Estratégia de Saúde da Família e outras ações estruturantes na atenção básica, na atenção especializada, nas linhas de cuidado para todo o ciclo de vida, no Programa Mais Médicos, que levou o provimento de médicos a tantas regiões de difícil acesso, farmácia popular, IST-AIDS, saúde mental, saúde da mulher, saúde da população negra, saúde indígena, saúde da população com deficiência, saúde bucal, segurança alimentar, entre tantos outros. É até difícil enumerar. Em muitos casos, políticas nacionais bem definidas e fundamentadas, a exemplo da política de saúde para a população negra, esbarram em dificuldades institucionais que precisam ser encaradas. No Ministério da Saúde, trabalharemos de forma assertiva no combate ao racismo estrutural. Conforme mencionou o presidente Lula, a doença no Brasil tem cor. O Ministério da Saúde resgatará a liderança junto aos demais entes e nenhuma decisão das políticas nacionais atropelará a necessidade de debate, acúmulo e maturidade das decisões tomadas no âmbito tripartite. Eu me refiro aqui aos conselhos. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos. E que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. A agenda da saúde mental, por exemplo, voltará a se alinhar com a reforma psiquiátrica brasileira. E as produções coletivas da luta antimanicomial, garantindo políticas de cuidado integral e humanizado no campo do SUS. Esta semana, publicarei portaria instituindo grupo de trabalho tripartite para sistematizar as políticas instituídas por portaria sem pactuação, que serão revogadas, revistas ou mantidas, porque é sempre necessário o cuidado. Será a primeira reunião da nossa comissão intergestora tripartite deste ano, quando iremos decidir pelas revogações. Reforço que isso será feito sempre com esse espírito da construção tripartite e interfederativa. Estou de costas aqui, mas eles sabem que é esse o compromisso. Assumimos o compromisso de restabelecer o federalismo de cooperação e não de confronto.
Com relação à estrutura organizacional, identificamos também várias alterações a serem realizadas, como já foi publicado hoje, né, a partir do decreto do presidente Lula, assinado ontem. E eu quero mencionar algumas áreas muito importantes. Verificamos que é crucial preparar o sistema de saúde brasileiro para a inexorável transformação digital. Dessa forma, dentre as mudanças implementadas no Ministério da Saúde, destaco a criação da Secretaria de Informação e Saúde Digital. Além disso, considerando a alta relevância no contexto epidemiológico e sanitário atual, será recriado o Departamento de Vigilância de IST, AIDS e Hepatites Virais, e será criado o Departamento de Imunização, visando fortalecer as ações do PNI, junto à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Será criado o Departamento de Saúde Mental e Enfrentamento do Uso Abusivo de Álcool e outras drogas. Serão tempos difíceis de reconstrução, mas também da necessária inovação. É preciso reconstruir e é preciso olhar os desafios do presente e a visão de um Brasil de futuro. Este trabalho só será possível com um grande esforço nacional, envolvendo Estado e sociedade civil. Acredito no trabalho coletivo, no trabalho de equipe, e a montagem do secretariado do Ministério da Saúde indica essa visão, que reúne o compromisso programático, político, com a agenda definida pelo governo do presidente Lula e a necessária qualificação para que se alcance os resultados relacionados às emergências e ações estruturantes para a saúde e o Brasil do futuro. Sabemos que nosso país tem pressa, que nossa sociedade tem pressa, e procuraremos articular as urgências com ações estruturantes para que o SUS caminhe na direção que, desde a sua origem, propomos. Estarão ao meu lado os secretários e secretárias Swedenberger Barbosa, na Secretaria Executiva, mais conhecido como Berger, Nésio Fernandes, na Secretaria de Atenção Primária, Elvésio Magalhães, na Secretaria de Atenção Especializada. Ele não pôde estar aqui hoje, todo mundo está reorganizando sua vida, mas está nos acompanhando. Carlos Gadelha, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Isabela Cardoso, na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. Ana Estela Haddad, na Secretaria agora criada de Informação e Saúde Digital. Ricardo Weibe Tapeba, na Secretaria de Saúde Indígena. Etel Maciel, na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. E também a nossa chefe de gabinete, Márcia Mota, e estamos, em breve, compondo aí toda a equipe. Quero agradecer também a todas as trabalhadoras e trabalhadores, equipes técnicas do Ministério da Saúde. Muitos me saudaram hoje de uma forma muito afetuosa, né, e acompanharam aí essa jornada, né, porque participo das ações do Ministério da Saúde há muitos anos e fui acolhida de uma forma muito carinhosa. Queria agradecer também a todos esses trabalhadores tão importantes.
A integralidade na perspectiva das linhas de cuidado e redes de atenção, com reforço à capacidade resolutiva na atenção primária, será um princípio orientador de nossa atuação. Para tanto, é imprescindível o fortalecimento da Política Nacional de Atenção Básica. Teremos o desafio de ações emergenciais, que já mencionei, como o provimento de médicos, o fortalecimento das equipes e da estratégia da saúde da família. Teremos esse olhar para as diferentes áreas que compõem a atenção básica e que representou um avanço tão importante para a saúde do nosso país. Procederemos ao levantamento imediato com o CONAS e o CONASENS do que nós temos apontado como grande problema das chamadas filas, consultas de especialidades, exames, diagnósticos e cirurgias eletivas. Para isso, trabalharemos com um sistema de informação que permita levantar a demanda e monitorar a intervenção, a transparência das filas, e trabalharemos também com um padrão de financiamento para essa intervenção. Nesse grande esforço nacional, com pactuação interfederativa, levantaremos a capacidade dos hospitais públicos federais, estaduais, municipais, da rede filantrópica, enfim, estabeleceremos um grande esforço nacional para dar conta dessa tarefa emergencial. Estabeleceremos de imediato uma política para atendimento a pessoas com sequelas de Covid, o chamado pós-Covid ou Covid longa, com o estabelecimento de centros colaboradores, protocolos nacionais e sistemas de informação e monitoramento. Nesse processo, nós caminharemos com as ações emergenciais, mas procuraremos, de fato, constituir uma política nacional para atenção especializada, orientada de forma conjunta à visão da integralidade com a atenção básica em saúde. Retomaremos o diagnóstico das lacunas de vazios assistenciais nas regiões de saúde, com o objetivo de fortalecer o trabalho nas redes temáticas de atenção, urgências, emergências, atuação psicossocial, e, enfim, a atenção com pessoas com deficiência, doenças raras, doenças crônicas e atenção obstétrica. Quero destacar aqui que a questão hospitalar no SUS será trabalhada na lógica das redes, né, definindo missões de cada unidade e trabalhando dentro da perspectiva de formas de pagamento que considerem os resultados e a qualidade para os usuários. O câncer terá, por razões epidemiológicas e por seu alto impacto nas famílias, um plano destacado, articulando prevenção, diagnóstico precoce, plano terapêutico integral e monitoramento dos principais tipos de câncer, articulando toda a rede disponível no país. Será também um dos tópicos na discussão, na pauta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Teremos uma coordenação especial do câncer ligada diretamente ao gabinete da Secretaria da Atenção Especializada em Saúde. São muitos os desafios também na área da vigilância em saúde, sendo que o principal é a retomada da articulação dos comitês científicos, Etel está aqui desse lado, dos comitês científicos, não é, Etel, que dão conta desse desafio. Eu mencionei você, Etel? Sim, né? Que agora eu olhei para não vir. Bom, quero destacar, entre várias iniciativas, não vou falar de todas, a importância da retomada das altas coberturas vacinais e do fortalecimento do nosso Programa Nacional de Imunizações.
Iremos lançar, já começamos nesse processo, o movimento dos embaixadores da vacinação no Brasil. Já conversei com meus colegas e minhas colegas de ministério para estarmos juntos nesse processo, educação, esporte, desenvolvimento social, mulheres, povos indígenas, Sônia, todos, né, todos juntos nesse trabalho, governadores de Estado, parlamento, médicos que tanto se colocaram na questão da pandemia. Então, a doutora Margarete Dalcombo já está nesse movimento, Drauzio Varela, Roberto Calil, tantos outros, né? E nós queremos que cada brasileiro façam parte dessa grande campanha, as diretoras de escola, enfim, vacina não é um tema só da saúde, né? Hoje é uma grande urgência nacional e não pensamos só na Covid. Também estaremos recriando os comitês científicos que possam definir essas decisões e trabalhando com doenças passíveis de eliminação. Destaco aqui o acordo que firmei quando presidente da Fiocruz com relação à hanseníase, que é, infelizmente, né, um marco triste, um indicador triste para o nosso país, que é o segundo país do mundo, né, em número de casos. Isso é inadmissível. Claro, todas as outras doenças, é claro que serão focalizadas também, mas isso me fala muito de perto, né, até pelo meu trabalho ao longo desses anos na Fiocruz. No campo da ciência, tecnologia e inovação, vamos colocar como um parâmetro desafiador a ser buscado no complexo econômico industrial da saúde, preparar o Brasil para produzir um patamar de 70% das nossas necessidades de insumos e produtos em saúde. No acesso à finalidade de toda a estratégia da produção, não é possível pensar em inovação sem pensar em acesso. Isso eu tenho discutido em vários fóruns internacionais da Organização Mundial da Saúde, em outras instâncias, né? Pensar o sistema de ciência, tecnologia e inovação tem que ser, no caso da saúde, pensar integrado ao Sistema Único de Saúde. Produzir e dar assistência nacional e humanizada para as pessoas reflete o compromisso do SUS com o acesso universal. Destaco aqui a importância da assistência farmacêutica. Com essa visão, o programa Farmácia Popular, que estava sob ameaça, será fortalecido e terá estabilidade institucional. Vamos garantir a gratuidade no âmbito do saúde não tem preço, o componente gratuito da farmácia popular para diabetes, hipertensão arterial, asma, e garantir 90% do pagamento público para as demais doenças e agravos cobertos pelo farmácia popular. A agenda de ciência, tecnologia e inovação pretenderá também fortalecer a pesquisa em saúde e responder a grandes desafios contemporâneos, o demográfico e suas relações com a chamada transição epidemiológica, a ciência, tecnologia e inovação a serviço da vida, novas tecnologias de informação e comunicação, as mudanças no mundo do trabalho e seu impacto na saúde, as mudanças climáticas e ambientais e o grande desafio de preservação da democracia, sem o que nenhum desses avanços é efetivamente possível. Essa agenda deverá contemplar também um grupo de trabalho específico para avaliação das condições de saúde na Amazônia e a proposição de ações para a saúde como um componente do desenvolvimento sustentável nessa região brasileira que tem tanto sofrido com a questão ambiental e que sofreu de uma forma tão devastadora os efeitos da pandemia de Covid-19. A transformação digital é uma realidade já em curso e será fundamental ter diretrizes estabelecidas para uma estratégia de saúde digital no Brasil. Isso será um componente importante, pensando a saúde digital e a inteligência artificial aplicadas à saúde,
representando um imenso potencial benéfico para a sociedade e, ao mesmo tempo, lidando com os riscos enormes, Ana Estela, né, para a saúde individual e coletiva e para um conjunto expressivo de direitos humanos fundamentais. Trabalharemos de aperfeiçoar e acelerar o processo de uso de dados para permitir análises e informações tempestivas, fundamentais para que a política de saúde não seja desenvolvida às cegas, mas que seja efetivamente orientada por essas evidências. Também devo dizer que a saúde digital hoje em todo o mundo é vista como um componente da cidadania, né, a visão de uma inclusão digital por parte da sociedade. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde são imprescindíveis para a efetivação do direito à saúde no SUS, como já afirmei. Nesse sentido, investiremos em políticas que tenham o trabalho e a educação como elementos centrais para efetivar todas as ações de saúde, considerando que a mediação entre a necessidade da saúde e a oferta de serviços é realizada por meio de trabalho dos profissionais do campo da saúde. Eu faço aqui um breve parêntese para lembrar uma frase do Dr. Ralph Mahler, que foi o presidente da Conferência de Alma-Ata, quando se discutiu a atenção primária em saúde e o lema Saúde, Direito de Todos. Ele me disse uma vez, nós esquecemos, naquela declaração, de reforçar a importância dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, porque sem eles não há processo de reforma possível na direção de uma saúde para todos. Gostaria de fazer uma referência nesse campo, não vou falar de todas as categorias profissionais, mas, sem dúvida, o Brasil acompanha com muita atenção a questão do pagamento do piso salarial da enfermagem a partir da valorizar as trabalhadoras e trabalhadores da saúde que se dedicam ao cuidado e se comprometem e viveram, por exemplo, a pandemia de Covid-19, mas não só, de uma forma tão tocante, colocando muitas vezes sua vida em risco, exige um esforço de governo no sentido de viabilizarmos essas condições. É possível garantir a sustentabilidade do SUS e o trabalho digno em saúde. Essa será uma premissa do nosso trabalho. A educação permanente também será uma das premissas fundamentais para esse desenvolvimento. No campo da saúde indígena, iniciaremos a gestão de uma maneira muito preocupante, além da descontinuidade possível em função das formas de contratação dos contratos nos G6, que são os distritos sanitários indígenas. Nós vivemos hoje uma forte emergência na região Yanomami. E já na semana passada, tomamos providência junto à equipe do Ministério da Saúde para que houvesse acesso, para que houvesse o deslocamento de helicópteros para aquela região. Então, já estamos trabalhando nesse sentido e teremos, com a visão também da Força Nacional de Saúde e outros elementos importantíssimos, uma ação imediata junto a essa população. Faço aqui uma referência, né? Eu que tenho um neto de 6 anos e que já até sigo como pesquisadora da Fiocruz, presidente da Fiocruz e avó do Bento, me chocou muito, apesar de nós termos os dados, mas uma liderança Yanomami ligar para mim e dizer, nesse momento acaba de falecer uma criança de 2 anos de idade. Não podemos conviver com isso. Em reunião com o Fórum dos Presidentes dos G6, muitas lideranças afirmaram ser a política de saúde indígena a única política pública em seus territórios. Precisamos ampliar essas políticas também, queridas ministras, ministros, e parlamentares, isso será muito importante. Também quero fazer aqui uma brevíssima referência à importância de termos uma liderança da articulação dos povos indígenas no nosso ministério.
E o próprio Ministério dos Povos Indígenas, Sônia. E digo isso com a minha experiência, que acompanhou as discussões da questão indígena desde os bancos da graduação, e que tem o cacique Raoni, né? Meus filhos também, cacique, aprenderam um pouco da questão indígena, vendo o seu exemplo, a sua voz, ao lado de tantos líderes indígenas. Hoje temos novas gerações, né? Novas gerações de lideranças que mostram a importância das políticas inclusivas, né, das políticas de cotas e tantas outras. É muito importante que essa gestão possa ser feita pela população. Muito, muito importante isso para mim. O Brasil está de volta, não é? Esse é um eco que nós temos ouvido tantas vezes. E isso se dá dentro do nosso país, nós podemos nos reconhecer de novo, e também no exterior. O Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores, ontem conversei com o nosso chanceler, Mauro Viegas, a respeito, são espaços estruturantes para uma diplomacia da saúde, que é imprescindível, visando coordenar posições para a participação coerente do Brasil nos diversos espaços políticos globais, regionais, subregionais e em muitos outros. Essa questão, essa orientação política, se dá no sentido de recuperar o protagonismo do Brasil no espaço da saúde global e regional. E teremos agora, proximamente, a posse do nosso grande sanitarista, Jarbas Barbosa, na Organização Pan-Americana de Saúde. Aproveito para agradecer à Organização Pan-Americana de Saúde pelo trabalho de cooperação que pudemos estabelecer ao longo desses anos, pelo acolhimento ao nosso trabalho no GT de Transição em Saúde e pelo seu papel histórico na defesa da saúde. Ao refletir, eu queria só terminar, que já me alonguei, eu sei, mas é tanto o que dizer, né, no caso da saúde, e é tanto o que reconstruir, refazer. Peço um pouco da paciência de vocês, que já vou concluir. Há um ano, mais ou menos... não, um ano não, foi antes da pandemia. Eu fui convidada pela Academia Brasileira de Letras a participar de um ciclo. Padilha, querida, eu vou só fora. Eu fui... Valeu, Padilha. Bento, você está resistindo ainda, meu filho? Ele diz que eu falo muito. Esse é o meu problema. Bom, então fui convidada a participar de um ciclo que era um ciclo, tinha uma pergunta: o que falta ao Brasil? E há uma tradição no nosso país, e esse é meu campo de estudos, né, de se pensar sempre os males, o que falta. Isso é uma tônica, uma constante desde o século XIX. Nessa palestra, eu optei por enfatizar não propriamente o que falta ao Brasil, mas o Brasil que falta, né? Eu considerei que era mais importante falar desse Brasil que falta. E esse Brasil que falta é o resultado de persistentes mecanismos de exclusão social, mesmo diante de políticas públicas inclusivas, sobre o qual os retrocessos eu já falei. Na verdade, nós temos brasileiros e brasileiras que ficam de fora do universo dos direitos, incluindo o direito à saúde e o direito ao desenvolvimento econômico e social. Daí essa ideia de um Brasil que falta. E foi esse Brasil que ontem eu vi dar posse ao presidente Lula. Não é possível, né, pensar um país com uma população que não participe dos benefícios do seu desenvolvimento. Isso foi um alerta de Celso Furtado, quando o presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato. Esse, para ele, era o grande, se não o problema prioritário de quem governa o Brasil. Essa exclusão
tem gênero, raça, classe social, estigma, como é o caso das pessoas com deficiência, ontem também representadas, e deve nos dar o sinal para lutar pela superação desse quadro. Este não pode ser o Brasil. O Brasil tem que ser, de fato, um país inclusivo. São essas convicções que me animam, e também a força do trabalho coletivo. É eu que acredito nisso e que procurei implementá-lo ao longo da minha vida. Como dizia Reobaldo em Grande Sertão Veredas, o que a vida quer da gente é coragem. E essa coragem, para mim, ela não é a coragem de gestos solitários destemidos. É uma coragem que deve vir da crença na força da nossa sociedade, das instituições do Estado, mas também da sociedade civil. Sem isso, não há possibilidade de saúde. Sem dignidade, sem participação, com fome, com exclusão, é impossível falar de saúde. Recorro, para terminar, a um poema de uma das minhas poetas preferidas, Cecília Meirelles, para dizer que a vida só é possível reinventada. Saúde não é ausência de doenças, saúde é bem viver. E é este sentido positivo de saúde que procurarei realizar nesse momento histórico, precioso, fundamental, onde a gente tem que pensar que temos que ter muito cuidado para não errar e muita coragem para seguir em frente. Um momento de união e reconstrução do Brasil. E o SUS é um fundamental alicerce para essa reconstrução. Assim eu vejo o meu trabalho, que se inicia agora no Ministério da Saúde, com essa equipe, uma equipe mais ampla, que estará junto conosco, um trabalho tripartite, um trabalho com a participação social, com as instituições, com a ciência, enfim, um trabalho que diz respeito a esse Brasil que todos nós acreditamos que queremos reconstruir e avançar e inovar, porque não é possível aceitarmos no século XXI um Brasil com tantas riquezas e tanta desigualdade. Será um Brasil para os meus netos, né? Será um Brasil para os nossos netos, provavelmente, mas somos nós que temos que construir esse caminho. Muito obrigada. Anunciamos a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Do ministro da Educação, Camilo Santana. E do governador do Ceará, Eumano de Freitas.